Olá, seja bem-vindo ao canal Luz Central. Para quem não me conhece, o meu nome é Rafael e nesse vídeo aqui vou contar um pouco da minha experiência com ressonância harmônica. Eu, eu estou indo para minha 11ª onda e eu comecei o processo da ressonância harmônica em 2020. É, os vídeos do L Couto apareceram para mim, começaram a aparecer para mim em mais ou menos 2016. Por aí aparecia um vídeo ou outro, né? E eu achava bem interessante, me chamava muita atenção as coisas que ele falava, né, nas palestras e tudo mais. E aí de vez em quando assim aparecia algum vídeo lá de algum canal que postava, aí eu começava a assistir e só de eu assistir aqueles vídeos lá já começou a acontecer algumas coisas assim. É, eu comecei a me conectar mais com esses assuntos da espiritualidade, de expansão da consciência, né? E eu estava num momento da minha vida é, que eu estava muito incomodado mesmo. Eu tinha uma crença que eu identifiquei de um tempo pra cá, que eu acreditava que o mundo ia acabar. E então, tipo assim, não tinha sentido eu estudar, eu construir alguma coisa aqui nesse plano, porque tudo ia acabar de qualquer forma, então não tinha sentido, né? E aí eu empurrava tudo com a barriga, né? Vivia de qualquer jeito, não, não queria estudar, não queria trabalhar. É, até que em 2019 eu passei por uma experiência espiritual. Eu consagrei a ayahuasca na doutrina do Santo Daime. E aqui aquela experiência foi muito forte para mim na época. Foi muito transformadora. É, eu, eu, eu tava nesse ponto, nesse lugar que era muito ruim para mim, trabalhando com o que eu não gostava, num relacionamento que era tóxico também, né? É, e foi a primeira vez na vida que eu pedi ajuda para a espiritualidade me mostrar um caminho. Eu fiz uma oração para Deus, para ele me mostrar um caminho, me mostrar para onde eu tinha que ir. E aí eu cheguei nesse lugar. Começou a aparecer várias pessoas, várias situações que me, me indicavam para mim, né? Vai lá, vai nesse lugar que vai te ajudar. E foi um processo bem difícil para mim conseguir chegar lá. Havia muitas forças contrárias a esse passo, né? E aí eu fui lá, é, eu comecei a me desfazer de alguns vícios, algumas coisas que eu tinha que me impediam de ser uma pessoa mais feliz. A ayahuasca mostrava pra mim as coisas que eu tinha que fazer pra, pra eu tivesse mais felicidade mesmo, que eu fosse mais. Que eu saísse daquele lugar que eu me coloquei. Isso foi em 2019. É,
em 2019 mesmo, a ayahuasca falou pra mim, a força do Daime, me falou que era pra mim começar a fazer o processo de ressonância harmônica. Foi uma intuição bem clara que eu tinha que começar a estudar, é, me informar de como que funcionava e começar o processo. E assim foi. Eu comecei a estudar, comecei a fazer ao caminho das palestras, eu li o livro, conheci pessoas que estavam estudando também, que iam pedir. Por acaso até na época uma patroa, né, uma chefe minha, a dona da empresa que eu trabalhava, ela ela ia fazer ressonância harmônica também. A gente começou a fazer na mesma época, acho que até no mesmo mês, assim. E eu sempre fui uma pessoa bem cética, sabe? Por mais que eu estudei todo o caminho das palestras, eu via relatos das pessoas no YouTube, eu ainda eu tinha dúvidas se aquilo realmente iria trans, transformar a minha vida, né? E mesmo estudando o caminho das palestras e tudo mais, eu tinha a crença de que era passe de mágica, né? Como o Hélio Couto fala, que eu ia pedir a ressonância harmônica e pum, transformou minha realidade, eu não preciso me preocupar com nada. Eu tava enxergando o Hélio Couto como se fosse um pai de santo, como se fosse, é, sei lá, um xamã que ia me resolver a minha vida, né? E eu pedi a primeira onda, foi muito forte pra mim. Eu vinha, antes de consagrar a medicina do Daime, eu vinha 7 anos consumindo é, maconha, LSD, várias coisas, muita bebida também. E a primeira vez que eu consagrei o Daime, falaram pra mim, cara, para com isso daí. Mostraram pra mim que ia ser bom eu parar. E comecei o processo da ressonância harmônica, comecei a ter muita catarse. Eu, eu fiquei doente. Na época meu olho ficou até fundo, assim, ó. Fiquei com uma olheira enorme. É, eu brigava muito com a minha namorada na época. É, em casa, comecei a ter um monte de problema. E quando eu cheguei no final daquela onda, eu falei assim: Esse negócio não funciona. Isso daí é tudo balela." E aí eu tive uma experiência muito forte, que foi um sonho muito lúcido, né? Que eu abri o olho assim no astral e eu tava de frente com uma cidade. E eu tenho muitas essas experiências com sonho depois que eu pedi a ressonância harmônica. É, durante o processo da ressonância eu me via os lugares que eu estava no umbral. Meu corpo mental inferior preso lá na esgoto, uns lugares bem feio mesmo. E aí eu abri meu olho, eu tava bem no final da onda, da primeira. Abri meu olho, olhando a cidade, tava como se fosse numa praça. E aí eu olhei pro meu lado, tava o Hélio Couto. Muito vívido, assim, muito real. E ele começou a conversar comigo e tudo mais. E aí eu falei pra ele que a ressonância harmônica não tava funcionando, sabe? Que eu tava colocando muita fé ali na onda e não foi como eu imaginava. Eu achava que ia resolver a minha vida e eu tava mal, eu tava com raiva, parece que eu tava no início de depressão. E aí ele pegou como se fosse uma lista, assim, ó. Começou a falar assim, ah,
então tá bom, a ressonância harmônica não funciona. Vamos ver o que você pediu. Ele começou a falar o que eu pedi e relacionar com alguns acontecimentos. E ele foi bem específico: dia, data e hora. Ele me mostrava pra mim, eu via acontecendo, né? Agora, assim, aqui consciente eu não lembro, mas eu lembro que no local ali ele mostrou claramente o que estava acontecendo, né? E aí ele falou assim: você tem certeza que não está funcionando? E aí ele foi bem claro, ele falou assim: ó, um conselho que eu vou te dar, se você quiser, bem, se você não quiser, tudo bem também. Eu aconselho você a continuar o processo da ressonância. E beleza, acabou o sonho, foi bem impactante aquilo lá, mas ele me convenceu a continuar. Na segunda onda eu já fiz uns pedidos bem diferentes, né? Pedi para resolver coisas de vida passada, para arrumar o campo de atração, yin yang, né? Tudo mais, vários pedidos. É, houve tantas transformações, né? Que na época a minha atual namorada da época ela não conseguiu acompanhar as transformações. É, em pouco, na segunda onda eu já estava totalmente é, mudado, né? Algumas coisas, a visão de mundo e tudo mais. E, e várias sincronicidades, né? Que aconteceram que a gente não conseguiu continuar juntos, né? E foi mostrado para mim. No meu caso, sempre a ressonância ela caminha junto com a ayahuasca, né? Com o daime. E nessa época eu fui convidado a me fardar na doutrina, a servir, a deixar principalmente esse relacionamento, né? Fui meio que convidado a escolher se eu queria continuar no relacionamento ou se eu queria seguir nessa jornada espiritual de autoconhecimento e servir ao próximo. E aí eu escolhi esse caminho de espiritualidade e tudo mais. A espiritualidade colocou uma pessoa que me ajudou bastante na época. No mesmo dia que eu fiz essa escolha, essa pessoa chegou, me ajudou. É, e, e foi me mostrado que no futuro eu ia conhecer outra pessoa, que essa daí é a, a minha atual namorada, que me acompanha e que me ajuda muito na, em tudo, né? É, que me entende de verdade. E esse pedido do Yin Yang se concretizou logo após que eu pedi o campo de atração, de equilíbrio e tudo mais, é, aconteceu, né? É, enfim, aí continuei, me fardei, é, e aí eu continuei no caminho da ressonância, né, e tudo mais. Só que eu fui observando, né, que a ressonância não é passe de mágica, que é muito trabalho mesmo para limpar toda a antimatéria que eu criei nessa vida e em outras vidas. E a ayahuasca me ajudou muito a colocar para fora essas coisas que estavam ali dentro, né? E o caminho é infinito, na real. Eu sinto que ainda existem muitas coisas que eu preciso limpar, né? A, nessa segunda onda também eu tive acesso a olhar pela primeira vez assim para minha sombra. Muitas coisas assim que a gente não tem noção de como que
as nossas escolhas, elas afetam a realidade, né? A gente acha que a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia, em Israel, tá separado da gente. Mas, na real, a guerra tá dentro da gente. E esse acesso à minha sombra me mostrou isso claramente, que tudo que estava acontecendo à minha volta de ruim é por causa que eu estava co-criando aquilo junto com todo mundo, né? E foi um processo muito dolorido de ver a inveja, a raiva, o ressentimento que eu carregava de muitas coisas e, e começar a colocar aquilo para fora. E isso é um processo que, de vez em quando, assim, eu ainda tenho que olhar para essa sombra, tenho que enxergar que a separação que está da gente, dentro de mim, né, que está afetando o mundo. Às vezes a gente esquece de olhar e perceber mesmo e aceitar que todos nós somos um só. E a gente começa a alimentar competição, começa a alimentar ciúmes, inveja. E a ressonância harmônica me ajudou muito nesse processo de olhar essa sombra e transformar, liberar, começar a enxergar que todos nós somos um de verdade. De perdoar, não, na verdade não tenho que perdoar, porque quando alguém a gente alimenta junto as intrigas e tudo mais, e quando eu comecei a entender isso, eu comecei a entender também que quando a gente enxerga a sombra de alguém, que na verdade é uma projeção da nossa sombra, a gente alimenta aquela sombra naquela pessoa e na gente também, e no mundo inteiro. Então é um esforço de começar de enxergar a luz do outro, de ver as qualidades divinas que todas as pessoas têm dentro dela e começar a espalhar essa verdade para todas as pessoas, de alimentar a luz das pessoas e assim alimentar a nossa própria luz. E essa é a fase atual que eu tô, de entender que realmente sentir, não é entender com a mente, que todos nós somos um só. E ressignificar muitas coisas que às vezes acontece e a gente não entende, né? E a gente tem que perdoar, essa questão do perdão, de perdoar todas as pessoas, todo mundo. Quando eu cheguei nessa fase de entender que não, o outro não tem culpa, é, é muito bom, assim, sabe? De libertar. Quando a gente consegue perdoar de verdade, a gente se liberta. É isso, é liberdade pura. E é isso. É isso que eu queria vir compartilhar aqui hoje com vocês, esse vídeo aqui. Vou acabar agora ele, porque senão vai ficar muito comprido. É, eu dou boas-vindas aí a quem assistiu esse vídeo pela primeira vez, quem acompanhou o vídeo até o final. Peço para vocês deixarem um like, começar a seguir o canal aí, a se inscrever. De vez em quando eu venho aqui e gravo um vídeo ou outro. E eu acho que é muito bom a gente compartilhar nossas experiências para outras pessoas também, que cada um está na sua
na sua jornada, mas é, estamos todos aprendendo junto, um aprendendo com o outro. É isso. Gratidão a todo mundo aí e tamo junto.